Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o DJ Eli Araújo, é um prazer participar desse programa. Vamos começar então respondendo a primeira pergunta. Como começou o meu amor pela música? Meu amor pela música começou através de meu pai, né? Eu acredito como todos os grandes profissionais têm sempre uma grande referência, seja um profissional ou seja mais familiar. No meu caso foi bem familiar. Meu pai sempre gostou de música, sempre me incentivou bastante a gostar de música e com 11 anos de idade ele me deu o meu primeiro 3 em 1. Para quem não sabe ou não conhece, 3 em 1 era na verdade onde vinha tocar disco, rádio e o toca-fitas. Então ele me deu meu primeiro 3 em 1. Eu tenho meu primeiro vinil até hoje, que ainda possuo ele, né? Não está no estado de conservação muito bom, mas ele ainda existe, a capa existe, o vinil roda ainda com alguns chiados, mas roda. E a grande memória afetiva que eu tenho disso foi quando ele chegou com o 3 em 1 lá em casa e ele perguntou para mim o que era. Ele trouxe uma caixa grande, que era um aparelho enorme assim, da National, que nem existe mais hoje essa marca. E ele disse para mim assim: tem um presente para ti aqui que tu vai levar para o resto da tua vida. E realmente é um presente que eu levo para o resto da minha vida, que é meu amor pela música. A minha trajetória dentro da carreira da música, como DJ, né, que a gente tanto luta, tanto batalha por essa profissão, ela começou meio que por acaso. Por acaso porque, como pelo menos a grande maioria dos profissionais com mais de 20 anos de profissão, começaram tocando em festinhas de 15 anos, festinhas no bairro, e como eu sempre gostei de música, como eu disse, eu ganhei meu primeiro 3 em 1 com 11 anos de idade, a gente levava esse 3 em 1 para tocar. Eu tenho essa foto até hoje, inclusive, que eu toquei num clube de mães, lá no bairro onde eu morava, no Jardim Alvorada, em Alvorada. E eu toquei minha primeira festa nesse clube de mães, que foi algo que foi muito inesperado, né? Imagina tocar numa festa, num clube de mães, e que era realmente uma festa para as mães, não era nem para os jovens, onde eu estava começando a entender o que era isso. E depois dessa festa, as mães me convidaram para fazer as festinhas das filhas que faziam 15 anos, porque eram minhas amigas, eu as conhecia, enfim, todos os colegas do bairro ali. E a gente fazia aquelas festinhas de garagem. Começamos fazendo festinhas de garagem no famoso, as meninas levam os salgadinhos e os meninos os refris, né, os refrigerantes. Então começou muito, como eu disse, por acaso. A gente fazia isso. Eu comecei tocando com apenas um 3 em 1. Depois a gente evoluiu, foi uma evolução absurda, que a gente botou 2 3 em 1. O porquê que a gente colocou 2 3 em 1? Porque a gente chegou à conclusão que a música não podia parar, né? Porque na época eu comecei a entender que a música não pode parar. Se a música não pode parar, como é que eu vou fazer? Então eu ficava ali no botão seletor, quando eu tinha apenas um 3 em 1, no botão seletor com o toca-disco e o toca-fitas. Então eu gravava as fitas de programas de rádio com as músicas que eram os hits, que só existiam nos programas de rádio, os lançamentos, as músicas que eram mais comerciais, existiam apenas os programas de rádio. Então a gente gravava, eu rezava para que o locutor não falasse nada sobre a rádio ou a propaganda da rádio, mas às vezes não tinha como, e muitas vezes eu tinha que editar essa fita. Como é que a gente editava a fita? A gente cortava, literalmente puxava a fita para fora, da fita cassete, puxava para fora, cortava essa fita, cortava exatamente no ponto onde ele havia falado a propaganda do rádio, e a gente botava uma fita durex. Então a fita passava direto ali onde ele tinha falado. Obviamente ficava o corte da música, a edição não ficava perfeita, mas era uma maneira que a gente tinha de esconder da onde a gente tinha tirado a versão da música, ou a música em si. E assim que fluiu a primeira grande festa, enfim, trajetória da minha vida começou aí, com essas festas tocando com 2 3 em 1, onde a gente começou realmente esse grande amor pela vida, e automaticamente, partindo daí, a gente foi para outros saltos. A partir dos meus 19, 20 anos de idade, eu já estava tocando em casas noturnas de Porto Alegre, e a partir disso a vida segue adiante. Eu costumo, sobre a terceira pergunta, ela é muito interessante, porque ela é uma pergunta que pergunta qual a grande festa, né, da minha carreira. Eu sempre falo que a principal festa
ou a grande festa, ou a maior festa da minha carreira é sempre a próxima festa. Porque eu não sei como vai ser a próxima festa, então eu não posso desmerecer outra festa. Então eu costumo responder essa pergunta com uma resposta diferente. Qual foi o grande momento da minha carreira? O grande momento da minha carreira foi quando eu fui tocar num casamento em Nova York. Então esse foi o grande momento da minha carreira. Com certeza isso foi um divisor de águas na minha vida, principalmente porque eu não falava inglês. E consegui chegar a Nova York, consegui fazer uma viagem internacional tão grande, porque eu já fazia viagens, já fazia viagens internacionais antes de Nova York, eu já tinha ido para o Uruguai, enfim, tu vai de carro aqui para o lado, Paraguai, Argentina, mas nunca uma viagem tão longa assim para a América do Norte. E quando eu fiz essa viagem, ela realmente foi um divisor de águas na minha vida, porque eu vi que tudo é possível. Aquele menino que saiu lá de Alvorada, me fez remeter àquela primeira pergunta, né, de como tudo começou, lá no Clube de Mães em Alvorada, no Jardim Alvorada, um negro, pobre, humilde, que chegou a Nova York através da profissão. Então, isso realmente foi o grande divisor de águas na minha carreira, e foi o grande momento da minha carreira quando eu fui para Nova York. Depois eu já fui para Las Vegas, consegui tocar nos maiores casamentos, enfim, faço casamentos até hoje, que a minha carreira hoje é direcionada para casamentos, então por isso que eu cheguei a tocar em Nova York. Então esse foi o grande momento da minha vida. Essa pergunta, a próxima pergunta, né, sobre como vai ser daqui para frente, o que eu espero que aconteça daqui para frente, a respeito de tudo que está acontecendo sobre pandemia, ela é muito, como é que eu posso dizer ainda, é uma pergunta que a gente não tem a resposta exata. Eu posso responder por mim, de como eu vou me sentir. Eu não sei como o mundo vai agir, porque cada pessoa é diferente, as pessoas são diferentes, mas eu posso responder por mim. A minha vontade, minha grande vontade daqui para frente é que as pessoas cada vez mais fiquem cada vez mais unidas, mais juntas e se aproximem mais de pessoas com as quais elas se identificam mais. Não simplesmente porque ela pode fazer alguma coisa por ti, mas porque o que tu pode fazer para ajudá-la, para que ela cresça mais, para que ela evolua mais, para que ela tenha mais maturidade na carreira, na profissão, na vida, enfim. Então, o meu grande desejo com relação a tudo, assim, principalmente, indiferentemente do que aconteça com as redes sociais, indiferentemente do que aconteça com as carreiras de cada um, ou com a profissão DJ em si, eu só espero que cada vez mais tenhamos mais gente do bem dentro do mercado, mais pessoas profissionais dentro do mercado, mais pessoas engajadas em querer ajudar outras pessoas dentro do mercado, principalmente dentro da profissão DJ, que ela ainda nem é reconhecida pelo governo como profissão DJ. Então a gente sempre sofre esse preconceito, eu sofro esse preconceito, eu tenho inúmeros preconceitos que eu sofri ao longo da carreira, pela minha cor, pela minha posição social dentro da sociedade, pela profissão que eu exerço. Então, graças a Deus, hoje eu alcancei um nível dentro da carreira que eu sou respeitado, que as pessoas me conhecem, mas ainda não sou respeitado pelo principal órgão, que é o Ministério do Trabalho. Então ainda não posso ser, ou falar, ou colocar ali que eu sou um DJ, que eu sou um profissional que vive da música. E é isso, eu espero que as pessoas se unam mais, exista mais coletividade dentro da profissão. Quero agradecer de coração o carinho da querida Mizene, que sempre lutou e luta pela profissão e faz muito por todos nós profissionais DJs, por mais que muitos ainda não a conheçam pessoalmente, por mais que muitos ainda não a conheçam, né, essa figura tão caricata e tão simpática que é a Mizene dentro do nosso mercado profissional. Tenho certeza que um dia, se tu é DJ ou se tu vive do entretenimento, vai ouvir falar dela, porque ela já está, realmente ela já está internacional. Então, parabéns, Mizene, muito obrigado de coração pelo carinho, pelo respeito que tu tens, não só por mim, mas pela profissão DJ, né? E espero realmente que a tua carreira seja muito promissora e de muito sucesso. E quem quiser, né, quiser e gostar ou gostou do que eu falei, basta me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, é só me adicionar lá, é DJ Eli Araújo em todas elas. Segue ali, DJ Eli Araújo, vou ficar muito agradecido e espero que esse programa tenha vida longa e que a gente consiga realmente, como eu desejei ali,
né, na última pergunta, que todos nós consigamos uma boa vida de paz, harmonia e união. Muito obrigado.